Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Laia. Aqui nós compartilhamos as minhas experiências e as de minhas alunas nas nossas jornadas com a Laia Yoga. Conversamos sobre Laia Yoga e discutimos estratégias para ter sucesso nessa área. De vez em quando eu também falo sobre o mestre, trago algumas pérolas dos mestres também. E o episódio de hoje é sobre as minhas pesquisas sobre as origens da Laia Yoga. Nós sabemos que Caio Miranda recebeu a Laia Yoga de um mestre extrafísico, mas eu sempre tive curiosidade de saber quem era esse mestre que dizia: nós não temos nome, filho meu, nome é coisa de vocês que estão individuados, mas tem uma linhagem. Que eu tinha muita curiosidade em saber, a ponto de fazer várias viagens no Brasil, seguindo os passos do mestre Caio Miranda, e na Índia, nos Himalaias, buscando qualquer informação que pudesse me dar uma pista. E eu consegui. Para quem não me conhece, eu sou Nadir, formo professoras de Laia Yoga e ensino a conquistar uma boa renda mensal, de uns 10 mil por mês, trabalhando 1 hora por dia, mesmo que nunca tenha praticado Laia Yoga antes. Agora eu vou te contar sobre a minha trajetória e as minhas pesquisas para tentar descobrir quem era o mestre extrafísico de Caio Miranda. Eu queria conhecer um pouco mais sobre as origens da Laia Yoga, além do que tem nos livros, além do que as filhas do Caio Miranda me falaram, além do que a minha mestra me falou. E olha que eu li muitas vezes. Quando eu fiz essas minhas viagens, eu já tinha lido pelo menos 5 vezes cada livro de Caio Miranda, alguns 8 vezes. Então, para você ver como é interessante quando a gente vai a fundo e tenta buscar alguma informação que a gente não conseguiu pegar ainda. Depois que eu me curei, eu queria dividir a Laia Yoga com outras pessoas, mas eu queria entender como é que essa prática tão fácil de fazer, tão gostosa de fazer, conseguiu me curar. E aí tudo começou. Eu fiz a formação, construir esse espaço maravilhoso que eu tenho para ajudar outras pessoas. Maria José Marinho veio para a inauguração e agora, na sequência, eu vou mostrar para vocês o que foi que eu apresentei para as minhas alunas, contando essa história toda para elas. Lia Miranda estava aqui nesse dia. Aqui foi inaugurado dia 8 de março de 2009. A Maria José veio aqui e fez um workshop. Essa senhora aqui, de verde aqui, a Maria José Marinho, o que eu falava para ela, o que eu gastei de dinheiro com passagem de avião, com um hotel e pagando as aulas dela, não pagava o que eu tinha recebido. E eu queria ajudar outras pessoas. Então, ela veio para cá, eu construí esse espaço para isso. Aí ela veio para cá, inaugurou meu espaço e fez um workshop aqui. Eu nem tinha me dado conta que era no Dia Internacional da Mulher. E aí o jornal Correio Brasiliense fez uma capa e página e um caderno sobre isso e tal. E aí foi uma loucura, não tinha vaga para todo mundo aqui, né? Do que eu falei. Bom, aí é o seguinte, em 2011, eu, depois de ter tantas vezes lido o livro do Caio Miranda, eu queria saber onde era o ashram, que ele dizia que era no quilômetro 19 da Rio Caxambu. E eu fui lá no quilômetro 19 e não tinha nada. E aí eu me hospedei no Hotel Três Fazendas, que é esse aqui de cima, e fiquei 8 dias andando com o Fausto lá, coitado do Fausto. A gente entrou em cada beco que não conseguia sair com o carro, sabe? Porque dizia assim, pode ser que a fulana de tal, acho que um dia ela já fez yoga, talvez ela conheceu o Caio Miranda, e eu andava por aqueles becos e andava aquela ali, bati em tudo que é lugar. E fui na pensão do Juquinha, que agora é um restaurante do Juquinha, e lá são os netos casados com os... Não tem mais... Ninguém sabia dele também. E essa pensão do Juquinha é bem perto. Mas não sabia da história. Ele faleceu em 69. Todo mundo vendeu para um. E esse um faleceu logo depois. E a esposa ficou, tá tomando conta, tá preservando aquilo lá. Mas é uma propriedade particular. Então, eu andei. Gente, 8 dias. Até que eu encontrei na internet um livro da Ilha do Futuro.
E aí, como eu não achava esse Ashram do Vale da Libertação, que você não sabe, mas naquele livro da Ilha do Futuro, que eu li em uma noite, ele fala que tinha que quando ele estava construindo lá, ele conta toda uma história também, muito bonita. E ele era coronel do exército. E ele conta a história que quando ele estava construindo, um pedreiro chegou com um livro para ele e disse: o senhor sabia que aqui perto, há 50 anos atrás, também aconteceu uma coisa assim, que foi construído um lugar que era com energia boa, alguma coisa. Aí deu um livro para ele. E ele falou isso no livro dele. Olha como esse livro caiu na minha mão. Tá? Eu estava procurando. E aí, esse livro na internet, eu li. E aí ele falou que daí nesse livro que ele ganhou do pedreiro, ele fala do Vale da Libertação, que foi a 500 metros do lugar que ele estava construindo. Falei, gente, eu tenho que achar essa Ilha do Futuro. Só que ninguém conhecia a Ilha do Futuro também lá. E aí eu dizia, mas é o senhor Theo Mendes. Ninguém conhecia Theo Mendes. Gente, eu andei por Penedo, eu andei por Itatiaia. Eu andei, eu nem sei, mas eu andei dia e noite lá procurando e falando com todo mundo. Você precisa ver que coisa mais doida, a gente perguntando. Então eu fui tomar sorvete, falei com o pessoal da sorveteria, e aí eles me mandaram para outro lugar. E você sabe aquela coisa? Bom, de repente eu tô lá em Penedo, praticamente desistindo, já era no 7º dia. Eu pensei, 7 dias, era o que eu tinha convencido o Fausto. 7º dia de noite, a gente ia dormir a última noite lá, e aí no dia seguinte a gente ia sair cedinho para ir embora. Aí eu tô falando com uma senhora, ela falou assim, Theo Mendes, esse nome não é estranho. Aí ela falou com a outra, não é o marido da Sirpa? Eu falei, Sirpa! Aí ele fala da mulher dele, claro! Achei o homem! Porque lá eles não conhecem ele por Theo Mendes, ele é o Coronel Mendes, né? Coronel! Aí pronto. Aí lá fui eu bater na casa, não, ele não estava, ele estava viajando. Aí eu pedi o telefone, olha, não dando o telefone, mas a gente liga pra ele, porque do jeito, a história que você está contando pra gente não dá pra deixar de ligar, né? Aí ligaram pra ele, ele voltou de viagem no dia seguinte, ele queria me conhecer. E foi, me levou lá, me apresentou a Ilha do Futuro. Deixa eu ver aqui. A estradinha pra ir lá. Um dia nós vamos lá, viu, gente? Eu faço uma vez por ano. Eu gosto de ir. Pois é. A Moiara foi. Você foi. A foi. Então, a estradinha pra ir lá, na última vez que a gente foi pra lá, a gente escorregou nessas pedrinhas aqui, caiu no galanco, viu? Caímos numa valeta. Aí isso aqui, ó, é o teu Hotel Mendes e a Sirpa, tá? Aí ele me levou na Ilha do Futuro. Isso aqui, essas chalés ali é da Ilha do Futuro, tá? Aqui, ó. E eu estou comigo. Ele está esquentando agora com lenha. O Ashram é na Ilha do Futuro, é isso? Não, a Ilha do Futuro fica 2 quilômetros de lá, mas porque a gente tem que andar pra cá, e depois pra lá. Se fosse uma linha reta, seria 500 metros. Aí ele nos levou lá. Tem uma bica de água que eu trouxe lá de 2011 e ainda não apodreceu, tá na garrafinha. Lá agora eles já construíram um chalezinho e tal, mas a casa primeira não era essa casa toda. Isso aí é a Ilha do Futuro? Não, Vale da Libertação. Você lembra dessa aqui? Aí já é o Vale da Libertação. Ela disse que essa existia lá, né? Estado do Rio. Tá? Mas aí a placa, uma placa que eles fundaram o Ashram lá. Essa casa é o que tem lá hoje, mas agora, esse ano, ela está reformando, então vai estar já com uma cara nova. Mas o Kai Miranda dizia que ele meditava no sótão dessa casa. E a gente foi para lá em 2013 e fizemos uma prática de Laya Yoga no sótão da casa. Porque a gente conheceu a dona Zélia, que é a dona do pedaço ali, e ela franqueou pra gente. Agora ela está até reformando, porque ela quer receber a gente todo ano lá. Tá? E você viu que curioso as janelas? O formato em triângulo, né? Rio de Janeiro. É entre Rio e São Paulo. É pertinho de Penedo ali. Olha, é praticamente no sopé das Agulhas Negras. Tá? E por que eu não achei no quilômetro 19? Porque aquela rua mudou, ela mudou de curso e mudou de quilometragem. Antes a quilometragem era
da Dutra para lá e agora a quilometragem é de onde encontra os 3 estados para lá. Então ela agora é no quilômetro 8. Tem essa aguinha lá e tem uma cachoeira mais para baixo, tá? Sim, dessa cachoeira eu lembro, nós tomamos banho. Pois é, a estradinha para ir para a cachoeira é assim, gente, não é ruim não. E para ir para essa aguinha ali, não é ela é arrumadinha, tá? Então eu gostaria de fazer uma vez por ano uma vez ou cada 2 anos, fazer uma excursão. Aí eu pensei, bom, agora eu vou para a Índia, que eu quero descobrir, eu quero conhecer as origens da Laia, porque o Caio Miranda fala da Laia, dos Himalaias e tal. E aí eu cheguei, contratei uma empresa de viagens e pedi para eles contratar lá uma pesquisa sobre as origens da Laia Yoga. E eles fizeram uma pesquisa de 6 meses e não chegaram a uma conclusão. Algumas pistas. Em Calcutá tem um mestre de Laia Yoga que vem uma vez por mês e vai lá no Templo da Mãe Divina, mas que ele não tem uma data certa. E Calcutá foi onde foi a iniciação do que escreveu o 2º livro, né? Ou aquele grosso de Laia Yoga, Shamsundar. Não, então tá, então eu quero Calcutá. Aí, em tal lugar tem alguma coisa que pode ser que saiba, mas ele não fala para pessoas que não são iniciadas, que não são, tipo, aquilo que a gente sabe, né? Tá. Bom, mas me deram umas dicas e eu criei a minha viagenzinha. Cheguei em Calcutá. É uma cidade que eles dizem que dá 3 de São Paulo. É muito grande. E aí eu cheguei lá no aeroporto e tava lá o dono da agência de turismo, o meu guia, que era tradutor, e o motorista, me esperando. Aí eu falei assim, olha, eu vou ficar 5 dias aqui, meu tempo é livre, eu só tenho uma visita que eu tenho certeza que eu quero fazer, é o Templo da Mãe Divina. Mas um outro lugar que eu gostaria de ir eu acho que é Sirapore, porque é onde o Yogananda cresceu. Aí eles falaram entre eles, o motorista disse para eles assim, a casa onde Yogananda cresceu é aqui. A gente vai passar lá perto. Aí o tradutor me disse, eu falei, não, então eu quero ir lá. Ele falou, você quer aproveitar? A gente vai antes de ir pro hotel. Eu falei, claro. Aí eu tô na frente dessa casa aqui, querendo tirar uma foto para botar na internet, né? Só que como é que eu vou tirar uma foto de uma casa e botar na internet? Aí eu falei, não, tem que bater, tem que tocar, tem que pedir licença para eu tirar a foto da casa. Aí ele tocou, aí chegou uma senhora, casada com o sobrinho neto do Yogananda. Não, a gente não recebe turista aqui, a gente não é aberto, isso aqui é uma casa particular, porque eles só abrem aqui no dia 5 de janeiro, dia do aniversário do Yogananda, e... Aí ele pediu pra ela, olha, só um minutinho, foi lá, conversou, olha, ela é professora de Laia Yoga e ela é simpatizante do Yogananda e tal. Aí ela falou assim, olha, me dá 15 minutos, daqui 15 minutos eu volto. Ela falou assim e saiu. Aí ele veio e falou, olha, ele não vai deixar entrar não. Mas ela pediu se você quiser esperar 15 minutos, eu falei, eu quero. Aí não deu nem 15 minutos, ela chegou com um sorriso assim, ó. E aí mandou a gente entrar. Eu falei, não, eu só quero tirar foto. Não, daqui a pouco ela vai dizer onde que você pode tirar foto. Eu pensei, ixi, agora, eu queria tirar foto da casa. Tá, mas mandou entrar, gente, imagina, né? Entramos, e aí ela foi mostrando aqui tudo o que tinha aqui a sala onde ele conversava com o pai, que ele fazia isso, e foi pro 2º andar, e lá tem o quartinho com o chinelinho, com isso, com aquilo. Ai, meu Deus, olha, eu já estava em estado de graça. E aí foi pro 3º piso, e lá tem o quarto, tem o sótão, que é onde ele amarrou os lençóis e fugiu para ir para os Himalaias. E aí, nesse sótão, ele conta no livro dele que foi o lugar onde ele viu a Mãe Divina pela primeira vez. Ah, meu Deus, para mim não precisava mais nada, eu já tinha ganhado minha viagem. E aí, olha o que ela faz. Ela diz assim, tá vendo aquilo ali? Isso ali é o sótão. Aqui do lado tem uma cisterna. E aquela é a janela onde ele fugiu. E aí ela falou assim, você pode entrar lá e sentar naquela almofadinha ali e meditar. E eu entrei e sentei lá para meditar. Eu não sei o que aconteceu. Eu simplesmente não estava entendendo nada, tá? E aí eu não sei quanto tempo eu saí. Quando eu saí, eu falei, eu não tenho palavras. Aí ela falou, eu sei. Aí ela falou em inglês, que ela falava em Bengali. Aí ela falou em inglês, ela falou, eu sei.
Quando eu pedi para esperar 15 minutos, eu fui meditar. E o Yogananda veio e falou para eu trazer aqui e mandar a senhora meditar aqui. Pronto, aí eu desmontei. Aí eu desmontei. Falei, gente, que é isso? Sabe, não, assim, eu fiquei... Sabe quando você não consegue falar? Não consegue. Aí ela falou, e aqui você pode tirar foto, se quiser entrar lá. Não, eu não consegui entrar para tirar foto. Eu simplesmente sentei e falei, não, pode tirar foto aqui, eu não consigo entrar. Pra mim aquilo era tão sagrado que eu não conseguia entrar lá para tirar uma foto. Só que, beleza, mas eu queria a casa. E aí, quando eu fui embora, eu tirei foto da casa. Poxa, se ela me recebeu e me fez tudo isso, então eu tirei foto da casa e botei na internet. Aí eu fui no Templo da Mãe Divina, que é o Templo das 9 Cúpulas, um dos maiores templos que eles consideram assim de mãe, mas é o Templo das 9 Cúpulas, que é o Templo de Kali. E aí, assim, isso aqui é onde o pessoal tá indo pra ver a imagem dela ali do lado. E ali do lado, deixa eu passar isso aí e botar isso aqui. Tá vendo que tem um outro prédiozinho e tem um elevadozinho ali, é como um corredorzinho, né? O corredor é mais ou menos a largura dessa sala, tá? E aí eu cheguei lá, já tava com todo mundo, isso aqui é uma foto antes, tá? Tava todo mundo sentadinho, homens para um lado, mulheres para o outro, né? E todo mundo sentadinho e eles sentam assim, eles entrelaçam a perna para caber, para a pessoa encostar bem aqui. Então a minha perna fica em cima da perna de alguém e a outra pessoa fica com a perna aqui em cima da minha, pra gente poder, pra fazer caber todo mundo, né? E aí eu tava sentada em pé num pilar de lá, porque eu queria ver a cerimônia do fogo sagrado, a tardinha lá. E eu tava encostada num pilar, assim, lá no fundo. E de repente, bem aqui na frente, assim, uma pessoa começou. E eu não entendi, eu fiquei parada olhando, eu via, e aí eles foram fazendo, sabe aquela coisa assim, acho que ela falou pra outra, que a outra falou pra outra, e era pra mim mesmo. E eu fiquei assim, gente, você tá me chamando? Daí eu falei pro guia, né? Ele disse, olha, tá me chamando. Ele falou, eu não posso ir porque o homem não pode ir pra lá, né? Mas ele tava longe, mas perto, não pode encostar, mas ali onde eu tava parado podia ficar. Aí eu falei, tem que ir lá. Daí ele falou, mas vai. Eu fiquei assim, olha, aqui ó, pertinho do cara do fogo sagrado. Elas fizeram aquilo lá, eu fiquei enganchadinha nelas e assisti o fogo sagrado assim, bem de frente, né? Aí eu fiquei assim, gente, mas essas mulheres nunca me viram, né? Mas todas assim, simpáticas e tal, agradeci e tal, fui embora. Mas foi um negócio fantástico. E aí eu vi que era noite de lua cheia. E olha como tem, como é que chama esses negocinhos aqui, essas bolinhas? Orbe. Então olha como tem orbe. Aí eu ficava assim, quando eu ficava assim, gente, isso aqui é poeira, né? É poeira. Não, isso aqui não é. Mas eu tenho uma foto depois que num lugar que não tinha poeira nenhuma e apareceu esse negocinho aqui também, tá? Então era noite de lua cheia, olha como isso aqui enche, tá? Para o fogo sagrado. E daqui, ó, tem o rio Ganges, é o final do Ganges lá em Calcutá, tá? E aí isso aqui é a ponte iluminada que vai até do outro lado, e do outro lado é o templo do Ramakrishna, que é o que Vivekananda construiu em homenagem a Ramakrishna, tá? Bom, mas é esse templo aqui. Não pode tirar foto lá dentro, mas eu tirei. Eu tô querendo mostrar pra vocês. Daqui um pouco vocês vão ver por que eu tô mostrando essas coisas. Eu tirei foto aqui, não podia, tá? Aí fui lá no Ramakrishna, que aqui é onde ele viveu, mostra onde foi o parto dele e tudo, tá? E fui na Madre Teresa de Calcutá, lá foi maravilhoso também. Aí eu fui pra Ranchi. Aí lá em Ranchi tem essa árvore, tá vendo aquela árvore ali? É uma árvore enorme, eu vou mostrar ela aqui. Ó, essa árvore enorme. Quando ela completou 100 anos, essa árvore, embaixo dela foi que o Yogananda se iluminou. E quando ela completou 100 anos, ela é uma árvore de lixia. Lixia tem 5 folhinhas na ponta do raminho. Quando ela completou 100 anos, começou a nascer 7 folhinhas. É uma mutação genética. E eles estão procurando em todo mundo, não existe uma outra árvore de lixia com 7 folhinhas. Então, quando ela completou 100 anos. E eu meditei ali debaixo, tá? Maravilhoso, senti uma energia boa, uma vontade de ficar ali e não voltar mais. Fui lá pra Bodh Gaya, né? Não vou falar muito, mas lá também tem uma árvore que, onde Buda se iluminou, a árvore foi queimada. Mas teve gente que guardou semente dela e foi plantada ali. Essa é uma árvore, 700 anos parece que ela tem. E ela tem a folhinha, essa folhinha, tá? Bom, aí fui pra Varanasi.
Lá em Varanasi fui no Ganges, Sitar e Tabla, ou seja, botei aquela luminariazinha que eu coloco no curso, eu que tirei a foto, viu? Que era a florzinha que eu joguei no Ganges. Bom, tem a fogo sagrado todo dia de tarde às 6 horas lá. Eu assisti a partir de um barco. O pessoal lá acho que são 9 sacerdotes fazendo sincronizadamente todos os movimentos com fogo sagrado. Aí eu fui na casa do Lahiri Mahasaya, que agora é de um neto dele, tá? E aí lá, aqui esse quartinho tem as coisas dele, que são como se fosse um museu dele, né? E tem esse quadro dos 40 mestres iluminados da Índia. E aí eu vi aqui o nome do Bolanata, que foi o mestre do Chan Sundar. E ele é de Calcutá. E eu falei, gente, eu tenho que achar esse Bolanata. Mas eu dei uma olhada assim, tá bom, um dia eu encontro vocês. Pronto, fomos pra... daí aqui aconteceu uma coisa, vocês vão ver por que eu tô falando tanto mal de mim. Chegamos nesse tempo, ele não queria, o meu guia não queria me levar lá, ele falou, não, tempo feio. Eu já venho 30 anos aqui, 30 anos eu venho quase todo mês aqui nesse lugar. E ninguém, até hoje eu não consegui entrar nesse templo, porque só entra quem é hindu, reconhecido hindu, eles têm inclusive um jeito de se reconhecer. E ele nunca conseguiu entrar nesse templo. Isso aqui é o lado de fora, tá? O lado de fora sempre é feio. Lá dentro, tá vendo? Só aparecem as cúpulazinhas lá. Não tem problema, eu tiro foto. Eu falei pra ele, me leva lá, quero tirar foto da frente, não tem problema, tá? Tirei foto da frente. Mas eu sou curiosa, né? Comecei, né? Um paparazzizinho aqui, assim, né? Aí eu tô lá olhando, assim. Daqui um pouco um vigilante lá, um cara da segurança, começa a fazer assim pra mim. Eu olhava, e fui aproximando, né? Eu? Será que daí na hora eu pensei assim, só falta eu chegar, não tem problema, posso pagar mico aqui, tem ninguém que vai rir de mim, né? Aí fui chegando e ele falou comigo que eu podia entrar. Eu falei, não posso entrar. Um inglês atrapalhado, né? Deixa eu chamar meu guia. Aí chamei ele e falei assim, olha, estão me mandando entrar. Aí, conversaram lá. Aí ele falou, ele autorizou você entrar. Eu falei, mas eu só entro se você entrar. Aí ele falou, não, entramos. Aí ele ficou assim, nossa, nunca me deixaram entrar. Agora já pra ele já era um milagre, né? Aí a gente chega lá dentro, tá essa cúpula maior ali, tem uma frentezinha assim que tem uma fila, né? Eu entrei na fila, tô ali na fila, daqui a um pouco o sacerdote me chama. Falei, gente, não é possível. Mas, gente, eu tenho que respeitar a fila, né? Mas ele tava me chamando, eu fui lá. Ele pegou, amarrou um negocinho aqui, me botou o trequinho aqui e mandava eu ir pelo lado. E eu vi que as pessoas iam lá, faziam, tipo, olhava a santa, botava um dinheirinho ali e daí vinha pelo lado. E eu acho que eles faziam o caminho ao redor, né? Mas eu não queria, eu queria ver a santa. E ali do lado da santa, que eu tô chamando santa, é a imagem da Durga. Esse é o templo de Durga, tá? O templo vermelho. Aí eu queria ver o templo vermelho, eu queria ver a Durga, a imagem dela, eu queria ficar 1 minuto ali, podia ficar 1 minuto, eu queria ficar 1 minuto ali, olhando pra ela. E ele mandava eu sair, não. Peguei, voltei pro fim da fila. Chegou na minha vez, eu fiquei o meu minutinho ali e saí pra fazer a volta. Quando eu tô passando no lado, tem uma escadinha assim, ele abre a porta e me chama. Aí eu pensei, como? Eu vou entrar, né? Que eu vou entrar. Aí entrei, ele me mandou sentar, era pertinho, a Mãe Divina, a imagem tá ali, e ele me mandou, perguntou se eu queria sentar ali no cantinho para meditar. Bom, eu não estava sabendo nem o que eu estava dizendo, porque eu fiquei atrapalhada. Aí, será que eu tenho que avisar o guia? Mas tá bom, sentei para meditar. Aí eu pensei assim, gente, eu tô aqui um tempo que não deixam nem entrar e que quando entra tem que deixar todo o material lá, a bolsa, tudo lá na frente, na entrada, porque não pode, é proibido expressamente tirar foto lá dentro, em qualquer lugar do templo. E eu entrei com a minha bolsa, e eu peguei a câmera e coloquei aqui e tirei uma foto. Porque quando eu saísse dali, eu não ia acreditar que eu estava ali. Não era para os outros, era para mim, para eu acreditar que eu estava ali. Só que quando eu tirei a foto, disparou o flash. Olha, até ali
eu estava agradecendo, Mãe Divina, obrigada por você ter me recebido. Eu me senti que eu cheguei na Índia, eu fui recebida, amparada, acompanhada e protegida pelo Yogananda. E eu fiz tanta M. Eu sou um ser humano muito denso. Eu não mereço estar aqui. Na verdade, até ali eu só agradecia, tá? Aí depois que aconteceu aquilo, eu joguei a câmera e falei assim, Mãe Divina, eu não mereço estar aqui, me perdoa, me perdoa. É o meu lado humano, eu sou um ser humano muito desprezível, me perdoa. Não, pelo amor de Deus, tudo que você recebeu desde que você chegou aqui, você ainda faz uma caca dessas. E eu tava lá e não sabia o que, sabe assim, eu só tava imaginando o sacerdote chegar e me expulsar dali, escorraçada pra fora do templo. Porque, gente, eu fiz uma coisa feia. E aí ele chega, isso aqui é a foto que eu tirei. Tá? Ficou ruim, né? Disparou o flash, eu acho que eu tremi, sei lá, eu tava toda nervosa. A imagem da Durga tá ali. E aí vocês veem que ela tem aqui assim, ela tem um colar maior aqui, tem um colar menor aqui. De rosas e crisântemo. E eu sentada aqui no cantinho. Aí ele chega e tira aquele colar menor, coloca em mim. E falou, primeiro ele perguntou, tá satisfeita? Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá. Tá satisfeita? Eu falei sim. E querendo pedir desculpa pra ele, mas ao mesmo tempo esperando ele me xingar, né? Aí ele disse assim, então, só um minutinho, né? Just a moment. Aí pegou uma coisa e colocou em mim e abriu a porta pra eu sair. Bom, eu saí e sentei na escada. Eu não conseguia descer aquela escada. E ainda com o colar dela, aqui. Aí eu acho que eu fiquei um tempo ali sentada e daqui a pouco o meu guia me achou. Falou, professora, o que aconteceu? Eu já estava desesperado, porque sumiu. Eu falei, eu estava aí dentro. Ele falou, não, eu não acredito, isso é único. Ele sentou do meu lado porque ele também não conseguia mais entender nada. Ele falou, olha, 30 anos que eu venho aqui, eu não consegui entrar nesse templo. A senhora veio a primeira vez e ele coloca a senhora lá dentro. Aí eu falei assim, ele falou, se eu não tivesse visto isso aqui, eu não ia acreditar, ele falou. Eu falei, pois é, eu também não tô acreditando. Aí tá, agora tá melhor? Tá, fomos embora. Bom, mas pra vocês verem que ali eu devia ter mudado, não devia? Aqui ó, eu com o colar. O colar, ó. Eu que tirei. De boba, né? Assim meio assim, passada. Não acredito. Aí a gente foi visitar o lado de Varanasi, que é onde tem universidade, hospital de medicina e tal. Aqui, ó, Institute of Medical Science. E aqui parece uma cidade que é como se fosse americana, uma cidade limpa, bonita, nada a ver com Varanasi. E aí lá adiante nessa cidade tem um templo, esse templo aqui. E eu entrei nesse templo, lindo, né? Limpinho, maravilhoso. E entrei no templo e tá cheio de uma coisa lá. Não tire foto, não tire foto. Não tire foto. E aí eu cheguei aqui na frente da Durga. E aí, plac, a foto. Você pensa, agora eu já tô íntima, né? Quando eu tirei essa foto, eu joguei a câmera, acho que era o celular, dentro da minha bolsa e falei assim, eu não acredito! Aí eu fiquei ali assim, quando eu abri os olhos, tinha um homem na minha frente. Mas um homem tão lindo que eu acho que era uma miragem. E eu olhei assim e digo, gente, esse homem não existe. Mas eu olhei assim, fiquei, sabe, atônita. E aí eu pensei, ele viu tirar foto. Aí ele falou assim, just a moment. E entrou por uma porta assim, foi. E eu fiquei lá, respira, Nadir, respira. O que vai acontecer agora, né? Ele me pediu um momento, ele deve ter visto alguma coisa. Tava cheio de gente ali, assim. Vai pegar minha câmera. Vai confiscar minha câmera. Aí ele veio com uma florzinha, crisântemo, e me deu. Gente, eu guardei esse crisântemo, acho que eu ainda tenho guardado. Mas era uma miragem. Eu não tirei foto dele, né? Mas, gente, era louco aquilo. E era assim um semblante, uma coisa. Sabe quando você sente assim,
sei, eu não sei explicar. Aí eu saí de lá e falei, não, os homens indianos são tudo muito feios. Não existe, esse homem não existe. Não, isso é coisa da minha cabeça. Pode ser que é. Mas pra ver como a gente tá tendo todos os sinais. Deus está sendo super generoso com a gente. E a gente tá fazendo caca. Né? É isso que eu queria dizer pra vocês. Bom, aqui é o Sardate. Aí aqui foi onde que um ambiente limpo. E cheio daqueles negócios, como é que chama? Dos orbes. Tanto que eu tirei aquela coisa azul lá, ó. Era um orbe que dava pra ver. Não sei, eu olhava pra lá. Eu tirei uma foto, não tem. Mas eu olhava, eu via. Tirei a foto, saí com ele. E é um ambiente limpíssimo, tanto que eu mostro, ó limpo. Aí fui pra Rishikesh, isso aqui é Rishikesh, na beira do Ganges, mas aqui é quase a nascente do Ganges, tá? Aí essa imagem, gente, que tem aqui, ali, ó, dentro do rio, logo depois que eu saí de lá, teve uma tempestade em 2012 e ela foi embora, viu? Foi destruída isso ali. Aí o Arati na frente, o fogo sagrado na frente do rio, e eu coloquei deixa eu ver aqui é o fogo sagrado, e eu coloquei o pé dentro d'água, que tem uma escadinha para as pessoas entrarem para tomar banho. E eu coloquei, a água é simplesmente gelada, não sei quantos abaixo de zero estava, mas estava congelando. E eu coloquei meu pé ali para mostrar que a água era limpíssima, muito diferente do que é lá em Varanasi, em Calcutá, tá? E aí eu peguei primeira classe e fiz a viagem do Yogananda para os Himalaias. E fui na caverna do Babaji, primeira classe, gente, parece 200 anos atrás. E lá a gente vai subindo os morros lá, os Himalaias, você anda por estradinhas asfaltadas, só que de vez em quando tem uns penhascos assim. Que aqui, ó, deixa eu ver a próxima. Aquela lá de cima, ó, peraí, essa aqui. Essa aqui de cima, você pode ver que a caminhonete parou e a gente tinha que passar por aqui, ó. Aí não, ele viu que não dava, ele parou antes de um buraco aqui, ó. Tá vendo esse buraco aqui? Ó, aqui e lá é mais fundo. Então a gente parou, deixou a caminhonete passar e daí, ou seja, é assim que a gente anda lá. Como que pega a água lá nos Himalaias? É assim. Esse era o meu guia, tradutor. E a gente foi para um resort maravilhoso, lindíssimo, lá nas montanhas. Isso aqui é a janela do meu quarto, olha que chique, para olhar a neve. E lá eu tive uma experiência assim, eu fui tomar banho, eu não sabia que o chuveiro lá é água quente, mantém 10 minutos quente, mas é assim, eu não consegui temperar a água, ou saía muito quente fervendo ou saía fria. E aí eu me atrapalhei com isso e passou o tempo e eu tomei o banho gelado. Mas gelado dos Himalaias, gente. Naquele dia, naquela noite, nevou. E eu tomei aquele banho gelado, mas, gente, vocês não imaginam que banho gostoso. Eu não conseguia acreditar que eu tava amando. Parecia melhor que uma cachoeira. Eu tinha a sensação que eu tava tomando banho de cachoeira. Mas gostoso demais, me revigorou. Olha, te contar. Bom, aqui é a neve, né? Tô mostrando a neve. Mas aqui é o subindo o morro. A gente anda 2 horas descendo, anda assim, daí 2 horas subindo para chegar lá na caverna do Babaji, Babaji's Caves. Babaji é o mestre da Kriya Yoga. Lá na caverna, eu meditei na caverna 2 horas, estava morrendo de frio. Foi nada diferente do que uma meditação aqui, aquilo que a Lia falou, né? Tava lá e negócio, o que eu tô fazendo aqui? Pronto. E eu, isso aqui ainda mostrando eu lá dentro meditando, tá? E aí quando eu saí aqui da porta, eu olhei pro céu e tirei essa foto. Não parece um rosto de uma pessoa ali? Interessante, né? Eu falei, até as nuvens estão virando anjos agora. Ué, eu que tô vendo isso. Né? Aí, quando eu tava passando por aqui, a gente ia passar longe aqui. Aí eu falei, gente, eu quero ir lá atrás da caverna. Não sei porquê, mas eu quero ir lá atrás. Ele falou assim, olha, isso aqui é escorregadio. Não dá, é perigoso. Se você escorregar aqui, eu não me responsabilizo, você pode descer 1000 metros aqui e tal. Aí eu falei, não, mas eu quero ir lá. Por fim, era um guia local e o meu, né? Um foi na frente, foram me dando escolta, o outro atrás, e eu cheguei ali. Aí eu falei, eu não tenho vela, mas eu tenho incenso, eu vou colocar um incenso. Ele falou, aqui você não pode colocar um incenso. Aqui tem que ser um maço. Eu entendi por isso, mas tem que ser um maço de incenso.
Aí eu falei, mas eu só tenho uma coisinha com 8 incensinhos assim. Aí ele falou, mas o guia local tinha. Aí ele falou, me deu o maço e eu tô colocando o maço de incenso ali. Quando eu tô colocando o maço de incenso, eu olhei pra cá e eu vi aquele monte de mestres. Eu acho que todos aqueles mestres que eu vi naquele quadro lá de Varanasi. Só que eu vi muito nitidamente Yogananda, eu vi muito nitidamente Babaji e eu vi muito nitidamente o rosto do Kai Miranda. E aí eu falei assim, meu Deus, as origens da Laia. É o Babaji que é o mestre. Pra mim, ficou muito claro que era o Babaji. Quando ele fala assim, nós não temos nome, filho meu, né? Babaji não é nome. Baba é pai. E Ji é uma maneira de fazer reverência. Uma carinhosa, né? Entendeu? Então, mas foi uma experiência assim, fração de segundos que eu vi aquela imagem. Só que dali, gente, eu saí, eu peguei neve, olha, simplesmente a sensação de que eu deslizava naqueles morros, que nada me cansava mais. Eu passei muitos dias sem sentir qualquer cansaço. Foi uma experiência incrível. Eu senti muita vontade de contar isso pra vocês, tá? E aí eu fui no templo de Lakshmi, eu já tô vindo embora, passei lá em Delhi. Lá em Delhi a gente visitou muitas coisas, o templo de Lótus, a tumba do Gandhi, né? E aqui foi o lançamento do livro da Lia e da Leda, que aí depois disso eu encontrei por acaso a Lia, e aí até hoje não vou contar muita história porque vocês já conhecem. Aí o que eu ouvi o som enquanto meditava eu já contei pra vocês, que eu fui lá, o seu Sebastião, olha aqui a Mayara. Tá? Ele me deu essa foto do Caio Miranda com o Getúlio Vargas, que ele era o braço direito do Getúlio Vargas, né? E aí eu fui lá para subir o sopé das agulhas negras, tá? E fiz o curso de Ayurveda lá na Índia. E aí tem por isso que eu coloquei. É porque daí nesse curso de 2016 que eu fui lá para a Índia, lá em Rishikesh para cima, a gente sobe um pouquinho os Himalaias, onde a gente se hospedou num lado do rio e do outro lado do rio tinha um templozinho pequenininho com uma gruta. E eu entrei nessa gruta. E essa gruta, ela é assim, ó, lá dentro. Mas de fora, de lá para fora é escuro, escuro, escuro. E eu tava meditando, eu fiquei lá 2 horas meditando sozinha. Só que nesse tempo entrou um casal, um senhor bem idoso, cabelinho branco, olho azul maravilhoso. Eu consegui ver. Tinha uma velinha acesa e refletia no olho dele. E uma moça jovem, bem jovenzinha. Eu acho que ele era o mestre e ela era a discípula, imaginei. Muito santo, sabe? Não passou nenhum pensamento ruim lá de coisa. Mas eu, o olho fechado, e daqui a um pouco eu comecei a ouvir alguém entoando o mantra Om. Mas esse Om reverberava nessa caverna, que eu sentia todas as minhas células, como se eu tivesse totalmente desintegrada, só que eu fosse pura energia. E eu, de repente, eu pensei, eu tenho que olhar para ele, como é que esse senhor está vocalizando esse Om. E quando eu olhei, o senhorzinho estava de boquinha fechada. Quem estava vocalizando era a moça. E eu fiz assim, e fechei o olho e fiquei lá. Gente, olha, foi um negócio. Não, foi uma experiência. E eu, nesse momento que eu estava lá meditando, eu lembrei das câmaras de Laya Yoga que o Kai Miranda fala no livro dele. E eu tive a sensação de que eu estava numa dessas câmaras, sabe? Mas foi uma coisa, gente, não tem palavra.